Senhor? Amém. Você pode sentar. Eu quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de estar aqui convosco. Agradecer ao pastor Samuel por haver aceito o meu convite. Essa semana, falando com ele, semana passada, acho que foi, falando com ele, eu estendi a ele um convite para que ele me convidasse a estar aqui essa noite. E ele aceitou, muito bom grado, e eu fiquei muito feliz. Esse ano eu não tenho onde pregar, quem sabe vocês aceitam alguma pessoa assim que está com vontade de falar da palavra de Deus e ele resolveu que sim, amém. Estou muito feliz por isso. Nos próximos dias estaremos aqui novamente com vocês, e isso, mais uma vez, reforça a minha alegria cada vez que posso estar convosco e posso estar com o pastor Samuel, a sua família, e com ele, por conhecê-lo muito tempo, desde que eu era bem menino. Ele já era menino também. Então, é uma amizade de muitos anos. Isso é muito bom, não é, irmãos? Isso é muito bom, porque são essas coisas que fortalecem a nossa vida, e a verdade de que existem amizades que se perduram, sim, amizades que se perpetuam, e essa aí a nossa amizade é assim. Eu dou graças a Deus por isso. Amém? Eu quero aproveitar o tempo que nós temos, dando graças a Deus, principalmente porque hoje temos o privilégio de estar aqui nessa participação tão especial das crianças. E dos lábios deles mesmo sai um perfeito louvor, não há dúvida alguma, tudo que a criança faz é perfeito. É que alguém possa achar, alguém, digo, nós, meros seres humanos, não cheios de falhas, às vezes queremos encontrar alguma falha neles, mas aquele que é perfeito olha e diz: aí está a perfeição, aprendam deles. Amém? Então, nessa sua simplicidade, nessa sua maneira tão cheia de verdadeiro amor e inocência, eles apresentam a Deus e apresentam Deus de uma forma tão especial às nossas vidas. E eu creio que nós todos já estamos saindo daqui muito abençoados hoje, por esse privilégio, que tivemos de participar. E antes de pregar, eu dizia ao pastor Samuel que maravilha terminar com um aleluia tão grande, tão poderoso como esse cantor coral. Esse último aleluia valeu para o aleluia de toda a igreja, né? Amém? Foi um aleluião de verdade. Acho que lá o céu se uniu e disse: vamos juntos também, porque esse aleluia tá bom. Maravilhoso. Meus irmãos, mas agora o meu tempo também ficou escasso. Eu já sei que vocês terminam o culto aqui sempre antes da meia-noite, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Amém? Capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Eu quero então aproveitar o máximo possível o nosso tempo. Livro de Marcos. Esse Evangelho, nós que conhecemos a Bíblia é o Evangelho, não é? Novo Testamento são as boas novas, é a novidade que veio, ou seja, a resposta que o mundo tanto esperava. O Velho Testamento é a busca do homem ao encontro de Deus, e sempre vamos encontrar essas palavras em quase todos os livros do Antigo Testamento, principalmente os profetas, quando o Senhor diz: buscai a mim, buscai a mim, buscai a mim. E o salmista dizendo: eu busco, eu busco, eu busco. Mas nos evangelhos nós encontramos uma inversão desse fator. Ou seja, já não é mais o homem quem busca Deus, mas é Deus quem busca o homem na pessoa de Jesus Cristo. Isso é um privilégio, e isso é uma novidade. Essa é a novidade que nós precisamos pregar, não é? E que Deus veio ao encontro do homem. Não existe mais a necessidade dessa busca desesperada do homem. Deus veio, facilitou tudo. Agora a nossa busca ficou tão mais fácil. Não é buscar, é só abrir os olhos e ver. Ele está ali presente diante de nós. Mas é que às vezes não conseguimos enxergar isso. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelistas falam, obviamente, de Jesus Cristo, e cada um dentro da sua ótica. E Marcos, como era mais jovem, lhe entusiasmava muito os milagres. E ele é o evangelista que já começa o seu evangelho falando de milagres de Jesus Cristo. Não se importou muito em falar sobre nenhum termo, em nenhum momento, a biografia de Jesus Cristo, senão o que ele fazia, o que Marcos fazia. Na ordem cronológica dos evangelhos, dos milagres de Jesus Cristo, nós encontramos no capítulo 2 de Marcos, logo no capítulo 2, o 7º milagre de Jesus Cristo. Na ordem cronológica dos milagres, esse foi o 7º milagre de Jesus Cristo, e já estava aí Marcos anotando tudo com os detalhes que tanto entusiasmavam. Nós vamos ver o que
teria para nós nessa noite esta palavra. Porque tudo o que está nos evangelhos, nós precisamos sempre nos lembrar disso, meus amados irmãos, e eu prefiro enfatizar isso antes de que nós comecemos a falar. E cada vez que nós lemos a palavra de Deus, é importante termos sempre em nossa mente o que João nos explicou. Que se fosse escrito naquela época, olhe bem, se naquela época fosse escrito tudo que Jesus fez e falou durante o tempo que ele estava aqui, nem todo o papel do mundo que existia naquela época seria suficiente. Hoje diria que não existiriam computadores capazes de absorver tudo aquilo que ele disse e fez. Porque é infinito, um trabalho incrivelmente tão bem feito, elaborado, em 3 anos e meio de ministério público que Jesus Cristo fez e falou. Agora imaginem quanto ele falou. Agora, já quando ele falava, sempre aquilo que ele dizia tinha muitos sentidos, não era simplesmente duplo sentido ou alguns sentidos, eram muitos sentidos, muitas direções, e cada um ia captando segundo a necessidade do seu coração e entendimento que ele tinha. E obviamente quando nós vemos a narração dos evangelistas, também é importante, eu gosto muito quando eu escuto alguém dizendo assim: estou lendo a Bíblia de uma maneira ordenada, de uma maneira sistemática. Como por exemplo no calendário eu leio capítulo tal, tantos dias, e assim eu leio toda a Bíblia, já li a Bíblia 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes, isso é ótimo, isso é excelente. Mas nem sempre isso é eficaz, porque às vezes a pessoa lê pela obrigação de ler naquele dia o que ele se comprometeu a ler. A palavra, como nunca volta vazia, alguma coisa sempre vai permanecer no coração. Mas na verdade, quando nós lemos os textos bíblicos, é importante entender de que resumidamente foi escrito aquilo que o Senhor fez. Lemos um episódio em 1 minuto, 1 minuto e meio, às vezes 2 minutos, e às vezes a impressão que dá é que tudo aquilo aconteceu nesse espaço de tempo, e não foi assim. Por isso que é importante nós exercermos sempre a vivência, ou seja, tratar de viver aquilo que o evangelista viveu, ou que ele nos transmitiu, ou o que aconteceu, o que os personagens daquele episódio viveram. Quando nós nos envolvemos nesse episódio, procuramos fazer parte ou daquele auditório, ou daquele grupo de discípulos, ou daquelas pessoas que foram alcançadas por essa misericórdia de Deus, ou desse ensinamento do Senhor. Quando nós procuramos fazer parte desse grupo, nós somos muito mais beneficiados porque encontramos profundas lições do Senhor com relação a isso. Nesse texto não é diferente. Se nós fôssemos encontrar todas as lições, ou seja, tratar de explorar todas as lições que encontramos aqui, não existe tempo suficiente para isso. Não existiria tempo suficiente para isso. Mas nós vamos tratar de ser bastante sucintos, principalmente porque o nosso tempo já se exaure e nós queremos utilizar da melhor maneira possível. Capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Somente nessa leitura já está quase toda a mensagem, ou seja, está toda a mensagem para nós, e vamos ver o que podemos subtrair mais disso. Diz assim a palavra de Deus: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia.
Bom, a gente já começa a encontrar coisas muito bonitas aqui quando a gente percebe que quando alguns souberam que Jesus estava em uma casa, aglomerou-se um povo ao encontro de Jesus, porque tinham essa ideia de onde Jesus está, coisas acontecem. Coisas acontecem visíveis e invisíveis, visíveis para uns, invisíveis para outros, mas sempre acontecem coisas, e as pessoas vão ao encontro disso, vão em busca de alguma coisa diferente. E é interessante ver o final também, quando eles dizem nunca tal vimos, porque é assim mesmo. Cada reunião onde Jesus se manifesta, nunca se verá algo igual novamente. Esse não é apenas um culto, esse é o culto. Isso é muito importante, nós temos sempre em nossa mente, que quando participamos de culto ao Senhor, não podemos pensar como um culto mais. É o culto. Esse culto é singular. Nunca existiu um igual a esse, nunca existirá outro assim. O que o Senhor tem para dar a nós nessa noite, Ele nunca deu antes, Ele nunca dará depois. É hoje, é único, é exclusivo, é nosso, é seu, é nosso. Por isso, quando nós trazemos o nosso coração desta maneira, como oferta a Deus, nesse culto tão único, tão singular, tão especial, e estamos com o coração assim dispostos a receber isso que é tão único, tão especial para nós, certamente nós o receberemos. Porque o Senhor, Ele deixa bem claro isso, que não está na dependência de Deus o que nós receberemos aqui hoje. Ele também nos deixa claro que não está na dependência do Espírito Santo. Não depende de Jesus. E não depende do pregador. Alguém pode dizer, pastor, mas isso é heresia, tudo depende de Deus, tudo depende de Jesus, tudo depende do Espírito Santo. Depende do ponto de vista. O que pode acontecer na sua vida hoje não depende de nenhum deles. Porque se dependesse, já estaria realizado. Depende nessa noite, única e exclusivamente de alguém. E Jesus Cristo disse bem quem é essa pessoa, contando uma parábola. Ele disse: o semeador saiu a semear. O semeador era bom, a semente também era boa. Mas a terra onde caiu essa semente, elas eram diferentes. E a terra que era boa recebeu bem essa semente, e essa semente produziu fruto. Que tipo de semente é o teu coração nesta noite? Traz pedras, traz espinhos. Você ouve essa palavra, mas ela cai sempre do lado para alguém mais, não é para você? Ou o seu coração está com uma boa terra, dizendo: Senhor, que a tua semente venha sobre a minha vida e produza muito fruto para a glória do teu nome. Não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende do Espírito Santo, não depende do pregador, depende única e exclusivamente de você. Amém? Por isso, assuma nesse momento esse seu lugar nesse culto tão importante, nesta hora tão importante de Deus para a sua vida, para que você receba tudo o que Ele quer te entregar nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós encontramos essa situação em que Jesus, estando nessa casa, tantas pessoas estavam lá aglomeradas que trouxeram a Ele um paralítico. E obviamente todos nós sabemos qual era a expectativa deste paralítico. Quando ele estava ali diante de Jesus, nós imaginamos qual seria a expectativa dele. E Jesus então olha para aquele homem e diz umas palavras que todo mundo reprovou. Ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era muito interessante. Quantas pessoas às vezes ficam perguntando quanto isso pode ser importante? Perdoados são os teus pecados. E ali no meio daquelas pessoas havia muitos, havia um número significativo que começou dentro do seu coração a dizer, dentro da sua mente e do seu coração, e Jesus sabia disso. Como ele sabe que em todo lugar existem investigadores da fé. Existem censuras que alguém faz, algumas mais elevadas, algumas mais profundas, algumas censuras mais sinceras, honestas, outras censuras nem se deve levar em conta, em consideração. Mas Jesus sabe que sempre em um público, em um auditório, existem pessoas com diferentes finalidades. E esses homens estavam ali só para ver o que Jesus fazia, que eles pudessem acusá-lo como errado. E eles consideraram que aquela palavra de Jesus dizendo àquele homem: os teus pecados são perdoados, e aquela palavra ele não poderia dizer. E Jesus então imediatamente corrigiu aqueles homens, dizendo: qual é mais fácil, dizer a esse homem: perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? Jesus não esperou a resposta, mas ele já sabia qual era a resposta. A resposta daqueles homens era evidente, a resposta deles.
é dizer ao homem: levanta-te e anda. Porque se o pecado dele será perdoado ou não, eu não sei. Eu não posso ver, ninguém pode ver. E mais, diziam eles: quem é esse para querer perdoar pecado e só quem pode fazer é Deus? Eles não tinham a ideia, eles não tinham na sua mente claro quem era Jesus Cristo e que Jesus tinha sim esse poder. Então Jesus os exorta dizendo para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O que ele fez? Fez aquilo que para eles era o mais difícil. Olhou para aquele paralítico e disse para ele: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E assim de simples, o paralítico se levantou, tomou a sua cama e saiu andando. E toda aquela gente que estava ali se assustou e disse: que coisa extraordinária, o paralítico andou, o paralítico levou a sua cama. Mas ele não tinha ideia de tudo o que havia acontecido no entorno daquela situação. E para eles era única. O paralítico andou e foi para sua casa. Está vendo? Às vezes o texto para nós é tão simples: foi isso que aconteceu e acabou. Mas não, existia muito mais coisas à volta disso. A primeira dela era que esse homem recebeu uma bênção, irmãos, muito maior do que a gente pode imaginar. Ainda que a gente tente imaginar, a gente não consegue. E já vou explicar por que a gente não consegue. Mas a bênção que ele recebeu foi tão grande que se ele pudesse voltar e dizer a nós: mas nós podemos ter esse privilégio e essa oportunidade de um dia poder saber quais foram todas as bênçãos que ele recebeu lá no céu. A gente pode fazer um grupo, né, de São Bernardo e perguntar a ele: explique para nós tudo o que você recebeu através daquela cura, através daquela bênção de Deus, através daquele perdão. Aí ele vai contar para nós. Até então a gente só pode imaginar, não é isso? A gente só pode imaginar. Mas uma coisa a gente vê aqui: a situação de um homem que vivia uma situação de uma frustração profunda. Primeiro porque era um paralítico. Se nos dias de hoje a gente sabe que uma pessoa paralítica vive um estado muitas vezes de frustração, aqueles que não conseguem superar e traumas de situações como essa na vida. Mas naquela época, na época de Jesus Cristo, e principalmente na circunstância em que eles viviam, política e econômica, a situação de um paralítico não era nada fácil. Quando se tratava de religiosidade, pior ainda. Por quê? Porque uma pessoa paralítica, ou seja, uma pessoa enferma, uma pessoa que tivesse uma enfermidade que não pudesse ser curada, ou se não fosse passageira, fosse irreversível, como é provavelmente o caso desse paralítico, era uma pessoa vítima do quê? Do desprezo de Deus, do castigo de Deus, do ódio de Deus. Portanto, essa pessoa não tinha direitos nem de entrar na sinagoga, na igreja daquele tempo. Não tinha direito, porque ele era por Deus rejeitado, e essa pessoa por Deus rejeitada não podia entrar no que era a casa de Deus. Olha que coisa incrível. Então esse homem não tinha Deus, esse homem não tinha saúde, esse homem não tinha certamente uma família, não é? Ou seja, pelo menos a sua família constituída. Ele tinha parentes, ele tinha, quem sabe, pais ou outras pessoas assim, mas ele não tinha uma família constituída, talvez não tivesse uma esposa, filhos, porque ele não tinha condições de sustentá-lo, porque ele não podia trabalhar. Ele não tinha amigos, esse homem não tinha amigos, porque infelizmente as coisas são assim nesta vida. Por isso que é bom a gente pensar quando a gente fala de amigos. Quem de fato são os nossos amigos ou quem são amigos? Esse homem, irmãos, teve o privilégio de ter com ele 4 pessoas, 4 amigos. Olha bem, 4 homens que tomaram uma atitude amiga e tomaram uma decisão de ajudar essa pessoa naquilo que eles não podiam fazer, mas sabiam de alguém que podia fazer. Assim somos nós muitas vezes, assim é a igreja, assim é o pregador. Eu sei das minhas limitações, eu sei o que eu não posso fazer. Eu não posso perdoar os teus pecados, eu não posso curar as tuas enfermidades, eu não posso resolver os teus problemas, mas eu sei quem pode. Eu conheço quem pode, e isso é a coisa mais importante que a igreja tem que ter como consciência em sua vida. E que coisa tão boa quando nós temos essa consciência de que o que eu não posso fazer, eu sei quem pode. E levar essa pessoa diante de alguém que pode. E esses 4 homens tomaram essa decisão de levar esse homem, que eles não podiam resolver o problema da vida desse homem. Eles não podiam, mas levar diante de alguém que sim podia. E olhe bem, diz a Bíblia que eles tomaram esse homem em um lençol, e isso era muito natural, e às vezes a gente não entende tanto o que significa tomá-lo em um lençol. Eles tinham até medo de tocar nesse homem. Porque se a enfermidade dele fosse produto da ira de Deus ou de uma impureza, eles poderiam ser contaminados. Então eles levavam esses homens em cada ponta de um lençol. Levavam esse homem assim, mas eles o levavam. Imagina esses homens caminhando
levando em um lençol um homem que era indigno, levando um homem em um lençol, um homem que era um tropeço para a sociedade. Irmãos, só de imaginar a cena desses 4 homens levando esse paralítico, já dá uma sensação, não sei do que, para alguns de repugnância, para outros de risa, qualquer coisa, menos um elogio. Agora, é uma pergunta que nós podemos fazer dentro do nosso coração: quantas pessoas nós conhecemos na vida que estão passando por problemas e por situações tão difíceis, e que nós sabemos que não temos nós as possibilidades de resolver os problemas deles, mas nós sabemos quem tem, nós sabemos quem pode fazer, e vamos chegar nessa igreja e encontrá-la tão cheia de gente aqui nesse lugar. A gente só pode imaginar uma coisa: Jesus está nesse lugar, aleluia. Vocês vêm aqui, a gente vem nesse lugar, porque a gente sabe que Jesus estando aqui, coisas acontecem, porque certamente coisas já aconteceram na sua vida, coisas acontecem na vida de pessoas, a cada culto, em cada reunião acontecem coisas, e é por isso que nós estamos aqui nesse lugar. Agora, quantas pessoas nós conhecemos que poderíamos havê-la trazido, e você não precisa trazê-la em um lençol, você não precisa pagar esse mico de andar em quarto arrastando uma pessoa em cima de um lençol, você em carro. Você pode convidar essa pessoa a vir à igreja, e que isso fique como uma palavra de exortação para cada um de nós nessa noite. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Ouça o que diz o Espírito. É o que o Senhor fala para nós a cada dia. Ainda que a gente queira dar desculpas, não, mas aqui na igreja não existe mais lugar, esse não é meu problema, nem seu problema. Quando eu venho aqui à igreja de São Bernardo, eu posso vir pensando, aquela igreja não tem mais lugar onde sentar, mas eu sei que vão conseguir um lugarzinho para mim. Até um lugarzinho para eu estacionar o carro, me ajudam a colocar, porque eu não sei dirigir muito bem, principalmente em um trânsito tão organizado como o que nós temos aqui, e às vezes eu sofro certas situações aqui que me afligem muito, mas alguém sempre me ajuda. E o irmão, quando viu meu carro raspadinho de um lado e raspadinho de outro, ele me ajudou com tanto cuidado a manobrar, e ele fazia questão que eu visse a sua mão, e que eu parasse quando tivesse que parar, para que eu não machucasse outras pessoas também. É uma gentileza muito grande, mas certamente, se você trouxer alguém que você sabe que tem uma necessidade nesse lugar, haverá um lugar para ele assentar-se aqui. Aleluia. Agora entendam bem isso, que esses homens levaram a uma igreja, vamos colocar assim, onde não havia lugar, não havia ninguém na porta, com aquela gentileza que os irmãos nos atendem aqui. Vocês são tão bem orientados, tão gostoso quando vocês cantam esse corinho. Como é que é? Você é bem-vindo, não é? É bom ter você aqui. Eu me sinto cara, irmãos. Tanta gente me cumprimenta, principalmente quando diz os adolescentes vão me cumprimentar, e adolescentes crescidos me cumprimentaram. O mais interessante deles foi aquele que, adolescente já tão grande, tão crescido, mas me cumprimentou com tanto amor. Isso é tão importante nas nossas vidas, sentimos esse carinho, esse amor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Qual é a desculpa que nós podemos dar para não trazer alguém à igreja? Aqueles homens, eles não olharam os obstáculos, eles apenas olharam que havia uma necessidade e que eles iriam encontrar de alguma maneira uma forma de levar esse homem com essa necessidade de alguém, diante de alguém que pudesse suprir essa necessidade e levá-lo até Jesus. Chegando ali, não havia lugar, não havia porta aberta. Se houvesse janela naquela casa, a Bíblia não menciona, mas se houvesse janela, não havia como entrar pela janela. A porta estava fechada, a janela estava fechada, ninguém abriu caminho para ele, ninguém abriu passo para ele. Isso aqui nós podemos olhar pessoas que às vezes convivem com situações em suas vidas que não necessariamente seja uma paralisia física, mas pode ser uma paralisia emocional, uma paralisia psicológica, uma paralisia espiritual, onde a pessoa se sente desmotivada a seguir adiante em sua vida, onde a pessoa sente que os seus projetos de vida estão paralisados pelo medo, outros pela frustração de tantas tentativas que não deram certo. Chega um momento em sua vida que ele resolve que já não vai tentar mais, vai deixar a vida ir caminhando como seja, afinal de contas, não vem um dia cada vez, e
conta bancária, uma boa roupa, um bom carro. Quando você pode se apresentar dessa maneira, onde você pode dar, entregar, dar alguma coisa, não é retribuir o favor que alguém te faz de uma forma muito mais generosa e abundante do que aquela outra pessoa que faz, as portas se abrem. Até no banco me colocam um tapete vermelho, mesmo que os créditos foram fechados, para você é um cliente especial. Você é uma pessoa especial, você é um amigo especial. Oh, sempre me lembro de você, como eu me lembro de você, lembro sempre. Mas quando entra uma pessoa em um problema de profunda frustração na sua vida, espiritual, emocional, às vezes uma enfermidade que o atormenta tanto, aquela dor, sabe? Aquela dor que não sai, que a pessoa tem que conviver com ela, e aquilo vai fazendo dessa pessoa uma pessoa triste, irritada, que com tudo se irrita tão facilmente, os amigos desaparecem. Ninguém abre caminhos para ele. Essa pessoa não tem direito, é melhor que fique do lado de fora. Imagine 4 homens com um problema. 4 homens e um problema. Quem que abria caminho para aquele homem? Ninguém. Onde estavam portas abertas para ele? Não havia. Janela? Não havia. Mas havia no coração daqueles 4 homens uma coisa muito importante, que oxalá cada um de nós vamos pedir a Deus, Senhor, se o Senhor quis falar isso para mim hoje, se esse culto foi o culto para que eu ouvisse isso hoje, eu quero que isso aconteça em meu coração. E dizia no coração daqueles homens determinação. Eles sabiam que o que não podiam fazer, mas eles sabiam quem podia fazer, e a qualquer custo levaria esse homem à presença de Jesus Cristo. Oxalá existe essa determinação em nosso coração, que em cada culto, que em cada domingo, que em cada reunião, nós possamos, em nome de Jesus, trazer alguém aqui diante da presença de Deus para ouvir essa gloriosa palavra de esperança, de transformação para as vidas. Nós que já fomos transformados, vir ao culto é celebração, mas quando a gente vem ao culto é muito importante lembrar que vimos a um culto para celebrar o Senhor. E celebrar o quê? O que o Senhor fez por nós, o que o Evangelho fez por nós. Mas sempre existe uma pergunta que nós devemos fazer agora: é a minha vez, o que posso eu fazer pelo Evangelho? O que posso eu fazer pelo reino de Deus? Qual é a minha parte? De que maneira? Como pago? Às vezes, quando eu atendo pessoas e acompanho em suas aflições, em problemas na sua vida, e às vezes existem casos que são meses e até mesmo anos, de repente essa pessoa diz assim: pastor, como é que eu faço para pagar isso que o Senhor está fazendo por mim? Eu digo: olha, se você for pagar, você não vai conseguir, porque custa muito caro. Eu sei, o trabalho do psicólogo é muito caro. Imagine um pastor que nos ajuda também espiritualmente, mas é caro mesmo. Eu falei: mas infelizmente eu não posso dizer para você que você não vai pagar. Ele disse: como eu não vou pagar? Você tem que pagar sim. Também eu pago, mas como eu posso pagar e o quanto eu devo pagar? Você vai pagar fazendo por alguém aquilo que alguém fez por você. Se você alguma coisa recebeu de graça, receber de graça dá. De graça não significa que nada vale, nada custa. Custou sim muito caro. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço. Esse foi o preço pago. Mas agora, quando nós recebemos isso de graça, a pergunta é esta: está você disposto a dar de graça o que de graça recebestes? E Jesus diz, e continua dizendo a nós: não te dito que se tu creres verás a glória de Deus. Quantas pessoas querem ver a glória de Deus, mas querem ver como? Através de um programa de televisão, uma campanha, uma cruzada, um culto especial, um pregador que tem um poder extrasensorial, que é capaz de colocar a mão e curar e levantar paralíticos. Quantas pessoas estão clamando por isso? Quanto tempo a gente não vê um paralítico andando, um cego vendo? Oh, meus irmãos, que pena que pessoas reclamam por isso, porque a cada dia nós estamos vendo paralíticos andarem, a cada dia nós estamos vendo cegos que voltam a enxergar. Talvez não sejam físicos, mas espirituais, paralisias espirituais, cegueira espirituais, surdez espiritual, demência
se você seguir o conselho que eu lhe dei no princípio, e que você deve tentar se envolver com os personagens para saber como eles tomaram essa decisão, vocês vão ver que não foi uma decisão muito fácil. Quebraram o teto da casa de alguém, que eu não sei se esse alguém era amigo dele, conhecido ou não, mas eles iam quebrar o teto daquela casa. Que coisa incrível! Nós vamos quebrar o forro dessa casa. Nós vamos quebrar o forro dessa casa. Olha bem, isso implicava ter problemas com o dono da casa. Isso implicava ter problemas com as pessoas que estavam ali reunidas e não queriam ser perturbadas pela lei do psil. Ali implicava ter problemas econômicos, porque eles iam quebrar uma coisa que eles iam de voltar a reconstruir. Eles disseram, não importa o preço, não importa a dificuldade, nós temos que levar esse homem à presença de Jesus. Aleluia! Pergunte-se muitas vezes quem são os teus amigos, para onde eles te levam, que escolha você está fazendo na tua própria vida espiritual, na tua própria vida secular. Quais são os amigos com os quais você se relaciona? É tão importante termos amigos que estão sempre dispostos a levar-nos para o bem. Mas o que nos sobra são amigos, entre aspas, que nos levam para qualquer outra coisa, que pode até parecer bem, mas como diz a Bíblia, o seu fim é morte. E muitas dessas vezes. Eu estava ouvindo esses dias, assisti uma conferência de um historiador, filósofo historiador, que aliás eu gosto muito. E ele contava que ele, logo que apareceu o Facebook, ele muito entusiasmado se envolveu e já se colocou ali, recebeu centenas de pedidos. E logo então ele tinha aquele número enorme de pedidos, e ele percebeu que precisava ficar vendo o que as pessoas estavam escrevendo e estavam postando ali. E segundo ele, começou a cansar-se de ver a pessoa dizer, estou com frio, e o outro, eu também, quando vai esquentar? E o outro dizer, estou passeando, e o outro dizer, eu também, comi, jantei, ou dormir, boa noite, bom dia, não é?